Hoje, no dia das Mães, eu pensei em compartilhar alguns pensamentos em cima da mulher de Provérbios 31. Provérbios 31, se você tem. Quantos têm a Bíblia Santa? A palavra de Deus, o único livro que Deus escreveu para o homem. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Eu ia ler uma versão diferenciada, penso que talvez seja bom para entendimento. Provérbios 31, a partir do 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar a comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos e é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz aos comerciantes, é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A formosura é uma ilusão, a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo que faz, e seja ela elogiada por todos. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor. Meu povo de Deus apoiando diz. Quando comuniquei desse tema, que já foi escolhido há algum tempo, rompendo assim a sequência que temos trabalhado em Hebreus sequencialmente. Quando comuniquei desse tema, a Betina disse: olha, cuidado para o povo não pensar que tu estás pregando para mim, viu? Para pensar como que tem que... Não foi encomenda, não. É bem apropriado para um dia como hoje, um dia que você e eu nos lembramos das nossas mães. Alguns aqui, talvez até a maioria, tem a felicidade de ter mãe viva ainda. Que bênção maravilhosa. Que bênção maravilhosa, aqueles que têm ainda a sua mãe. Pode ligar, pode dar uma palavra de encorajamento para sua mãe, dizer uma coisa positiva para sua mãe neste dia. Nesse dia das mães, é interessante nós observarmos as virtudes da mulher nobre. Enquanto que a nossa sociedade elogia e louva personalidades de caráter duvidoso, como atrizes de televisão e outros que não são um grande exemplo, como jogadores de futebol, a Bíblia dá um destaque e trata de maneira diferenciada aqueles que honram ao Senhor, que seguem os padrões delineados pelo Senhor. O texto que nós lemos mostra a mulher respeitada e admirada de acordo com a Bíblia. E eu queria destacar 4 pontos, não são todos os pontos, mas são 4 dos principais pontos que o autor nos apresenta para uma mulher admirada pela Bíblia: trabalho, empreendedorismo, bondade e temor do Senhor. Trabalho, empreendedorismo, bondade e o temor do Senhor. Isso brota diretamente do texto
que nós lemos. Primeiro ponto, a mulher elogiada pelo Senhor é trabalhadora. Muitas das vezes ajuda a tornar claro um pensamento, entender o direto oposto. Às vezes nos ajuda muito. Então o direto oposto disso aqui é a preguiça. A preguiça está no polo contrário ao que a gente está querendo começar a falar da mulher trabalhadora. A mulher de Provérbios diz: não come do pão da preguiça, 31:27. A preguiça, ou falta de disciplina, é condenada pela Bíblia de capa a capa. Preguiça, estilo de vida para alguns, tentação para todos nós. É ou não é? A preguiça é uma tentação, ou pode ser, pelo menos em potencial, uma tentação para todos nós. Mas a Bíblia é clara e chama a preguiça de pecado. Você sabia que a Bíblia chama a preguiça, a indisposição, como pecado? Provérbios 6:6 diz assim, no mesmo livro que você tem aberto no seu colo, mas mais à frente, mais atrás, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. A Bíblia tem muita coisa a dizer a respeito deste vício ou deste hábito maléfico. O desejo do preguiçoso mata, diz a Bíblia, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21:25. O preguiçoso é mostrado na Bíblia como aquele que adora dormir. Como a porta gira na fechadura, assim o preguiçoso na sua cama. Eita ferro! Como a porta gira na fechadura, assim o preguiçoso na cama. Mas a Bíblia elogia o trabalho. Por sinal, eu já ouvi pessoas, principalmente mulheres que trabalham fora, que era o caso da minha mãe, falando sobre outros trabalhos. Ela disse: olha, só sabe mandar quem sabe fazer. E é o caso aqui de Provérbios 31, que nós lemos no versículo 15. Olha o versículo 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às suas empregadas. Ou seja, essa mulher não apenas ordena, mas ela faz também. Ela mete a mão na massa. O mesmo pensamento é repetido mais adiante, versículo 17 e 18. É esforçada, forte e trabalhadora, conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Eu estou lendo uma versão bem diferente, porque por vezes salta aos olhos, quando a gente está acostumado a ler sempre a mesma versão, a gente não percebe essas nuances. E eu estou lendo aqui uma paráfrase, que eu já fiz propaganda várias vezes para vocês. O livro, vale a pena ter esse exemplar em casa. Que exemplo tremendo. Imaginem o impacto de uma mãe que é trabalhadora sobre os filhos. Imagina o exemplo de um pai que é trabalhador sobre os filhos. Eu asseguro a você que muito filho e muita filha avança na vida, não porque é muito inteligente ou tem um QI elevado, mas por questão de disciplina. Eu posso dar um exemplo pessoal, e vai o valor da disciplina contra o valor da inteligência. Quando estávamos, o nosso grupo de estudantes fazendo doutorado, lá na Escócia, tinha um rapaz inglês brilhante, Rick Warren, um rapaz de uma inteligência prodigiosa. Eu me lembro que ele lia poesia na noite anterior e declamava a poesia no dia seguinte. Uma inteligência muito superior ao resto de nós, grupo de estudantes, ali naquela luta para fazer o curso. Mas, com exceção de um ou dois que desistiu do curso, todos nós terminamos, concluímos, e ele nunca terminou o curso dele, porque não tinha disciplina. Era um homem muito inteligente, até brilhante, muito acima da média, mas não tinha disciplina pessoal.
E a disciplina pessoal é muito mais absorvida quando a criança observa isso nos pais do que realmente aprendida. Você disciplina pelo exemplo. E essa mulher aqui é disciplinada em seu trabalho. Há vários exemplos de mulheres trabalhadoras na Bíblia. Ruth, a moabita, por exemplo, foi elogiada pelo capataz Boaz. Quando ele viu aquela mocinha estrangeira no pasto, ele disse: quem é essa moça? Perguntou Boaz. Está em Ruth capítulo 2, versículos 7 a 17. Quem é essa moça? O capataz disse a Boaz: ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está de pé até agora, só sentou um pouco no abrigo, e assim ficou ali o dia todo. Ao fim da tarde, quando foi juntar o que debulhara, contou 35 litros. Então, mulheres trabalhadoras na Bíblia. O trabalho de uma mãe, quando você para pensar no trabalho de uma mãe que luta, por vezes chega em casa, tem tanta coisa para fazer, coisas às vezes desarrumadas, fora do lugar, e ela exausta de um dia de labor, tem que atender a esta ou aquela situação. Mas a mulher elogiada, a mulher de Provérbios, é uma mulher trabalhadora. Em segundo lugar, ela também é empreendedora, é uma mulher visionária e arrojada. Diz aí no versículo 16, olha aí, 31 diz: examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. A prosperidade que a casa dessa mulher experimenta é fruto da sua ousadia e visão. Em outras palavras, essa mulher aqui vai à luta, sai fora e vai à luta para conquistar e aumentar o ganho da sua família. A Bíblia, em momento nenhum, condena trabalho fora. A Bíblia, em momento algum, condena empreendedorismo. A mulher, nós temos vários exemplos aqui, que vai e ajuda o seu marido a ganhar o pão, é elogiada. Débora, esposa de Lapidote, por exemplo, sentava-se debaixo de uma palmeira e o povo de Israel vinha até ela, a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que traziam. Além de juíza, Débora era profetisa, sendo assim tinha autoridade para discernir e dar solução às pessoas que a procuravam. Juízes 4, 4 a 5. Então, perfeitamente legítimo o empreendedorismo. Ruth, que nós acabamos de ver, acabamos de ler, Ruth é um exemplo de mulher tremenda. Ruth é um exemplo de mulher fascinante. Você já parou para pensar na situação desfavorável, na situação difícil que Ruth se encontrava no meio daquela cultura, no meio daquele povo? Ruth era uma estrangeira, os moabitas eram vistos com desprezo pelos israelitas. Ruth era uma estrangeira moabita. Ruth não era mais virgem, o que fazia com que a possibilidade dela casar outra vez em Israel diminuísse ainda menos. As possibilidades dela de ter um futuro, de ter um esposo, de ter família e de ser feliz, era praticamente zero, quando ela empreendeu com sua sogra e foi embora para Israel, deixando o seu povo, deixando seus parentes, abandonando suas raízes, deixando sua cultura, saindo da segurança nacional e partindo para aquele lugar para empreender, não apenas no trabalho doméstico, mas ela empreende. Ruth 1 e 2, veja aí, com afinco entre os colhedores, a tal ponto de chamar a atenção de Boaz. Ela nunca imaginou que Boaz ia acabar casando com ela, mas aí uma mulher empreendedora. Outros tantos exemplos. Lídia é um grande exemplo de empreendedorismo e arrojo. Lemos a respeito dessa mulher em Atos 16, 14 e 15. Essa mulher vendia púrpura. Púrpura na época era um bem finíssimo, de alto valor. Os tecidos eram tingidos com moluscos que se extraía uma determinada secreção,
e quando o tecido recebia aquela tintura, ele ficava da cor que você dosasse. Por exemplo, o imperador usava uma cor púrpura, que era dessa tintura. Então, Lídia era uma mulher empreendedora, mas que amava a Deus, observava a sua palavra e buscava comunhão com o Senhor. Dito isso, tendo falado tudo isso, é verdade que a Bíblia estimula e encoraja empreendedorismo. Que palavra, hein? Empreendedorismo. Porém, é inegável também que a Bíblia dá ênfase a vários textos bíblicos que as mulheres devem primariamente se preocupar com o bom andamento do seu lar. Não sou eu que ensino isso, é a Bíblia que ensina isso. Uma vez eu fiz uma ilustração, aqui na igreja fui mal interpretado. A Bíblia ensina que deve haver uma atenção especial para com o lar por parte das mulheres. Prova, exemplo, Tito 2, 3 e 5. Tito, carta de Paulo a Tito, 2, 3 e 5. Diz: as mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, serem puras e boas donas de casa. E boas donas de casa. Um outro exemplo da ênfase bíblica, dando instruções ao jovem pastor Timóteo, Paulo ensina, 1 de Timóteo 5, 9, 10 e 14, 1 de Timóteo 5, 9, 10 e 14, diz o apóstolo: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido, e seja conhecida por suas boas obras, como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então é a Bíblia que orienta nesta direção. Com relação a viúvas jovens, Paulo diz que se casem, que tenham filhos, que administrem bem as suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. As referências, 1 de Timóteo 5, 9, 10 e 14, e a referência anterior, Tito 2, 3 e 5. Então, a mulher pode, resumindo, e deve empreender, mas nem por isso deve deixar de atender ao bom andamento da sua casa. Esse é o padrão cristão. Pastor Raik, mas esse não é o padrão mundano. Nós estamos tratando aqui de um padrão cristão e não do padrão mundano. O mundo age como quê? Terceiro, a mulher de Provérbios 31 é bondosa. É bondosa, não é egoísta. Ela gosta de compartilhar o que tem. Versículo 20, Provérbios 31, 20. Ajuda os pobres e os necessitados. Queridos, doar o que é nosso a outrem é uma prova de amor. A prática da ajuda a pessoas de uma maneira geral e aos irmãos da comunidade cristã, em particular, é um comando bíblico. Nós devemos tentar ajudar quem quer que seja, se nós pudermos. Eu já fui enganado em algumas situações. Me lembro que uma vez lá no seminário, eu ia entrando lá no seminário e um senhor me abordou. Eu aprendi essa lição, talvez ajude você. E ele disse que ele vinha de uma comunidade no Acará e que tinha um orfanato e precisava de uma passagem. Por favor, me ajude, preciso de 20 reais para uma passagem. Meu filho está doente lá no Acará e tal. Eu olhei aquela situação e disse: olha, eu não vou te dar 20, mas eu vou te dar 10 para te ajudar. E aí subi, quando eu cheguei em cima, o Isaac, o tesoureiro do seminário, disse: vocês já viram aquele pastor que está sempre enganando? Eu disse: mas é um de bigode? Que disse: poxa, eu acabei de levar um golpe. Se é assim, ele me enganou com recurso também. Então eu aprendi uma coisa:
na minha vida. Quando eu dou para alguém, eu dou para o Senhor. Olha, eu estou dando, se tu estás me enganando, é entre tu e o Senhor. O Senhor recebe a minha oferta aqui. Assim, é uma maneira excelente. Se puder, estou dando para o Senhor. O mendigo, não, estou dando para o Senhor. Que o Senhor, aí veja como tu vais usar esse recurso. O flanelinha, estou dando para o Senhor aqui. Se ele vai usar, vai tomar pinga, é um problema dele e não meu, eu estou dando para ajudar. Tá certo, meus irmãos? É uma coisa que eu aprendi e de repente pode ajudar os irmãos também no ato de dar, já que todos nós somos chamados a dar. Mas nós somos chamados, em segundo lugar, a dar principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé. Diz Paulo em Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos crentes, aos domésticos da fé. Então, o cristianismo não é socialismo, dá igual para todo mundo. Cristianismo não é socialismo. O crente faz distinção entre o não crente e o crente. E ele é para atender mais ao doméstico da fé, como diz a Bíblia, como receita a Escritura Sagrada. A bondade é uma maneira inconteste de se provar o amor. Escute, você pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Vou dizer de novo porque eu achei bacana essa frase. Eu não sou muito poético, mas eu achei muito, até porque rima também, né? Você pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Me lembro aqui, não poderia deixar de citar minha mãe que dizia: fazer o bem sem olhar a quem. Vamos amar, vamos dar. A marca do caráter nobre da mulher, de Provérbio 31, se mostra devido à semelhança dela com Deus. Deus, o amor de Deus é autodoação. Estava ensinando na escola dominical, hoje de manhã, estávamos batendo papo, e aí eu fiz a pergunta para os alunos: se você fosse definir amor, amor é, o que você colocaria aí nos pontinhos? Amor é. E aí várias respostas boas vieram: cuidar, proteger, amparar. Pô, perguntas muito boas. Mas a melhor definição para amor: amor é autodoação. Amor é eu me dar, me entregar. Foi justamente isso que Deus fez por nós. Foi justamente isso. Porque Deus amou, entregou, deu o seu Filho. Porque Ele nos amou tão apaixonadamente, tão tremendamente, que Ele deu a si mesmo por nós. E nós devemos aprender a cultivar esse caráter nobre da mulher de Provérbio 31:20. Ajuda os pobres e os necessitados. Um coração cheio de amor transbordará sempre em doação. Amor, eu já disse várias vezes que amor não é sentimentalismo, uma coisa que eu sinto no meu coração. Não. Amor é eu me dar, me entregar para alguém que precisa. E por último, e mais importante, de todos os pontos, no seu esboço está aí vários pontos, de todos os pontos, o quarto ponto é o mais importante: o temor do Senhor. A mulher de Provérbios 31 teme ao Senhor. Ela é elogiada não por futilidade, por formosura ou beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada nas traduções antigas, elogiada nas traduções novas. Esta é a mais importante virtude. É possível, marquem minhas palavras, é possível que uma mulher ateísta, uma mulher satanista, seja trabalhadora. É possível. É possível que ela seja empreendedora. É possível. É possível que ela seja bondosa. É possível. Mas ela não teme ao Senhor. Então cai por terra todas as outras.
todas as outras virtudes são inúteis. Me lembrei da mulher viúva, assembleiana, temente ao Senhor, que estava pedindo uma cesta básica pelo rádio. Por favor, estou numa luta muito grande, mulher santa, mulher de Deus. Aí a feiticeira lá da cidade disse: olha, eu vou mandar, bondosa, eu vou mandar uma cesta básica para essa mulher. Quando vocês entregarem lá, diz para ela que foi o diabo que mandou. Diz para ela lá, quando ela receber a cesta, que foi Satanás que mandou para ela a cesta. Aí o pessoal lá do terreiro foi lá, entregou, bateram no barraco da mulher e disse: olha, vê assim, a senhora estava anunciando pelo rádio que estava precisando de cesta básica, a bondade e a caridade lhe alcançou, está aí a cesta básica. Obrigado. Se a senhora não quer saber quem é que mandou para a senhora essa cesta básica, quem exerceu essa bondade, essa caridade, ela disse: não precisa saber não, Deus usa até o diabo para mandar. Gente, o mais importante de tudo na lista, o mais importante é o temor do Senhor. Como vemos aí na parte B, a parte B do versículo 30, a mulher que teme ao Senhor. O que é temor do Senhor, querido? Querida, o que é o temor do Senhor? Existe algum lugar na Escritura que define o temor do Senhor? Existem vários bons locais, princípio da sabedoria. Eu gosto muito, já que a gente está trabalhando Provérbios, eu estou fechando, dá uma olhada em Provérbios 8:13, olha essa definição do temor do Senhor, Provérbios 8:13. Provérbios 8:13, o temor do Senhor é odiar o pecado, pois a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca fofoqueira eu odeio. Eita! Vemos aqui uma receita extremamente prática para sabermos se tememos ou não tememos ao Senhor. Pronto, um checklist aí. Eu gostaria de saber se eu temo ao Senhor. Pois muito bem, à luz do que nós acabamos de ler, aplique as seguintes perguntas. Primeira pergunta, aplique aí: eu odeio o pecado de forma geral? Eu odeio o pecado de forma geral? Essa é a primeira pergunta, essa é geral. Em particular, 2, eu luto contra a soberba, eu luto contra a arrogância. 3, eu evito o mau caminho, eu evito ambientes pecaminosos e sujos. 4, eu me esforço para controlar a língua. Excelente testezinho aí. Antigamente tinha um teste, ainda tem testes, o objetivo você vai marcando o quadradinho. Então está aqui um exercício maravilhoso. O temor do Senhor é odiar o pecado. Provérbios 8:13. Porque a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca fofoqueira eu odeio, diz o Senhor. Então, a mulher de Provérbios 31, uma mulher temente ao Senhor, exemplo para nós, e que nós também possamos ser tementes ao Senhor, tal qual esse paradigma que nos é apresentado.